Olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Era Uma Vez Uma Fobia. O programa onde eu pego uma fobia específica e conto alguns casos, curiosidades, algumas histórias, como funciona, como não funciona, e conto alguns casos de pacientes que já passaram comigo que têm essa fobia. E tudo isso para que você não se sinta sozinha nesse mundo ou sozinho nesse mundo das fobias. E saiba que existe tratamento, existe luz no fim do túnel e que esse túnel é muito menor do que você imagina. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta especialista no tratamento de fobias de uma maneira muito rápida e eficiente, em apenas 4 passos, não importando o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia. E na live de hoje eu vou falar sobre uma fobia que eu posso chutar aqui, eu posso arriscar de que é um dos maiores medos da humanidade. É uma das fobias mais pedidas até hoje. Todas as caixinhas de perguntas que eu abro, alguém fala sobre essa fobia. Sempre quando eu pergunto para alguém ou para as pessoas sobre fobia, essa fobia aparece. É uma das, se não a mais comum que existe, realmente uma das mais comuns, que é a fobia de barata. Quem aqui nunca conheceu alguém que tinha um medo extremo, excessivo de barata? Eu acho que quem não tem, conhece alguém que tem. Então a gente separa as pessoas em 2 grupos. Quem tem o medo excessivo e quem conhece alguém que tem. De tanta gente que sofre com esse problema. Agora a pergunta que fica é: será que o que a pessoa sente é um medo de barata? É um nojo? É uma aversão? Ou é uma fobia? Porque o medo e a fobia são coisas diferentes. O medo de barata é algo relativamente comum. A fobia, nem tanto. O que é essa fobia de barata, né? A fobia de barata é um medo irracional e desproporcional ao perigo real que a barata representa. Então, na real, racionalmente, a barata não tem necessariamente um perigo. Ela não transmite doença, ela não te ataca. Há controvérsias disso, né? Mas assim, ela não tem um perigo real onde você precisa fugir, senão algo vai acontecer. Então, isso não acontece com a barata, né? E quem tem fobia de barata age como se isso acontecesse de verdade, né? Então, assim, você ou alguém que você conhece sofre com isso? Mas eu tô falando de fobia, tá? Não tô falando de medo, não tô falando de aflição, não tô falando de nojo. E como que é o tratamento? Já que é um animal, assim, um animal não, um inseto, que quase todo mundo tem medo, nojo, sente alguma coisa. Como seria um tratamento disso? Fica comigo até o final, que até o final você vai saber de tudo isso. Como funciona, como não funciona, como é o tratamento, o que esperar de um tratamento de fobia de barata. Fica comigo até o final que você vai saber de tudo isso. Você sabe se o que você sente em relação à barata é eu vou até olhar aqui, ó, catsaridafobia, olha que nome. Vocês sabiam que o medo de barata, assim, a fobia na verdade, todas as fobias, existe um nome científico para essa fobia. E o nome científico para a fobia de barata eu fui buscar, eu encontrei aqui como catsaridafobia. Olha que curioso. O nome científico da fobia de barata é esse. Esquisito, né? É só uma curiosidade, mas assim, para saber que existe esse tipo de fobia e que isso é real. Isso não é frescura e nem coisa da cabeça. Isso é uma patologia real, tem nome científico, ou seja, está catalogado na ciência e exige tratamento. Exige um respeito pelo fato de ser uma patologia, de não ser uma frescura. Qual que é a diferença? Como é que eu sei se eu tenho medo de barata
se eu tenho fobia de barata, se o que eu tenho é nojo, uma aversão, como é que eu faço essa diferenciação? E aí eu posso abrir um leque para várias outras fobias. A diferença entre medo e fobia é a seguinte: o medo da barata é relativamente comum. Relativamente não, é bem comum. É normal, ela é mais do que comum. Ela é normal você ter medo de barata, você ter nojo de barata, você ter aversão de barata, isso é normal quando você vê essa barata. Já a fobia, ela é um medo do pensamento. Só de você imaginar uma barata, isso já te dá um desconforto. Vamos dizer assim, de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é crise de pânico, ela dá um desconforto próximo de 10. Só de imaginar, você não tá, a barata não está presente. Você não está vendo. Uma coisa é você ver a barata. Outra coisa é você só de imaginar. Então é muito comum e natural e normal que, se você se deparar com uma barata, especialmente aquelas muito grandes ou aquela tão temida voadora, né? E que ela voa no mesmo ambiente que você está, é muito comum e natural que você sinta medo e que você saia correndo dali, enfim, que você às vezes até dá um escândalo. Isso é natural, é normal, ok? E nesse momento não tem como distinguir se o que você tem é fobia ou medo. Apesar de que eu vou dar alguns exemplos que já dá para você ter uma boa ideia. Agora, a principal questão, a principal coisa que vai fazer essa diferenciação entre o medo, o nojo, a fobia, enfim, seja lá o que for que você sente, é se isso também aparece em quase igual intensidade quando você imagina que existe uma barata. Se você tem uma barata no local, você não sabe para onde ela vai, ela começa para um lado, depois ela vai para o outro, e geralmente ela vem na nossa direção. Isso acontece sempre. E nesse caso, é natural que você sinta medo. Isso não quer dizer que você tem uma fobia. Pô, você tá com uma barata vindo para cima de você. E aí eu tava falando que a barata não ataca, né? Há quem diga que isso é um ataque. Aceite isso como um ataque, é uma espécie de ataque. Então, há controvérsias quando você fala que a barata ataca ou não ataca. Depende do seu ponto de vista, né? Agora, mesmo que ela pouse em você, racionalmente, ela não pode fazer nada contra você. Isso está claro para todo mundo e todo mundo concorda com isso, né? Ela não tem poder de fazer mal. Ela não vai te morder, ela não vai te picar, ela não vai te transmitir doença, nada disso. Mas lembra que a fobia não tem nada a ver com o racional. É completamente a nossa mente emocional, que é a nossa mente subconsciente, entrando em ação. E lembrando que a nossa mente consciente é infinitamente mais forte do que a nossa mente racional. Quando a nossa mente consciente ultrapassa o racional, esse racional cai e não tem mais força nenhuma contra ela. Então, mesmo que você saiba conscientemente, racionalmente, que a barata não vai te gerar nenhum dano físico real, não tem jeito. Se você tem fobia, ou nem precisa ter muita fobia, dependendo da situação, você reage de uma maneira de querer fugir dali. Toda vez que a gente imagina uma coisa, o próprio nome já diz, imagina, você traz uma imagem para a sua mente. E lembra daquilo, pensamento, que é uma imagem, gera um sentimento, que gera uma ação ou uma não ação. Nesse caso, é uma ação de fugir, certo? Então, quando você se depara com o seu objeto fóbico, seja ele qual fobia for, a sua mente subconsciente dispara reações primitivas, e as principais são de luta ou fuga. Então você começa a ter sintomas de sudorese, você começa a ter sintomas de taquicardia, você começa a ter vontade de fugir. E isso é automático, tá? Você não precisa ter vergonha disso, você não precisa se achar inferior, se sentir inferior por conta disso, porque isso é uma patologia e é automático, você não tem controle sobre isso. Esse é um tipo de fobia
é muito parecido com outras fobias, onde a maioria dessas fobias são instaladas na nossa primeira infância. Mas também podem ser instaladas na fase adulta. Eu conheço muitos, já tive alguns pacientes que falavam, não, eu nunca tive isso, desde criança eu sempre matei, sempre foi tranquilo para mim, e a partir de um determinado momento eu comecei a ter. Pode acontecer, mas a maioria acontece na nossa primeira infância. E aí existem algumas causas para isso. Primeiro, você pode ter tido um trauma relacionado ao objeto fóbico. Eu vou parar de falar esse nome aqui, senão as pessoas vão começar a fugir da live, tá? Mas você sabe do que eu tô falando. Então, cada vez que eu falo, pode criar imagem na cabeça das pessoas e de repente quem tem isso não se sente tão bem. Então, em respeito a essas pessoas, eu vou começar a falar objeto fóbico. Combinado? Então, na primeira infância, uma das causas, como várias outras fobias, é justamente trauma. Eu sempre falo isso. Para que você tenha uma fobia, é fundamental que exista um trauma prévio. Não existe fobia sem um trauma prévio. Ok? Lembrando que trauma não é algo catastrófico. Não foi algo extraordinário que aconteceu. O trauma, ele é de acordo com a idade em que o evento aconteceu. A interpretação na idade em que o evento aconteceu. Então, um trauma para uma criança de 2, 3 anos é uma coisa, para um adulto é outra. Então, quando eu estou falando de trauma, eu estou falando de interpretação da mente da pessoa naquela idade. Ok? Então, muitas vezes, na primeira infância, basta ela ver que aquilo já pode, por si só, já ser um trauma. Ok? Então, trauma na infância. E uma das mais comuns eu chamo de herança. Ela recebe uma herança do pai ou da mãe. Então imagina o seguinte, que a criança ela tem uma tendência muito grande, especialmente entre até os 7 anos de idade, ela tem uma tendência muito grande a modelar pai e mãe, ou não necessariamente pai e mãe, mas quem criou às vezes não tem pai nem mãe, mas enfim, a pessoa de mais autoridade, vamos dizer assim. Tá? As pessoas que estão mais próximas de maior autoridade, geralmente pai e mãe, ou só mãe, ou só pai, ou nem pai nem mãe, é alguém que criou essa pessoa. Então assim, essa herança, as crianças tendem a ver o pai e a mãe como algo muito, como as melhores pessoas do mundo, as pessoas mais seguras, as pessoas mais fortes, enfim. Ela, sabe quando você está no avião e você de repente fica com medo de alguma coisa? Para quem que você olha? A gente costuma olhar para quem? Para os comissários, né? Então eu tenho uma tática que assim, se a comissária tá tranquila, eu fico tranquilo. Entende? Então assim, geralmente em situações de perigo, vamos dizer assim, ou perigo aparente que eu estou dizendo, né? A gente tende, desde a nossa infância, a olhar e ter uma referência de alguém que a gente entenda que saiba mais que nós sobre aquele assunto e, dependendo da reação daquela pessoa, é como eu vou reagir. Então imagina uma criança de 2, 3 anos de idade, ou até menos, se for o caso, até 7 anos de idade, e que tem a mãe como o maior exemplo de coragem e de força, ou o pai também, né? Como coragem, força, e de repente a mãe ou o pai tem essa fobia e se deparam com uma num ambiente e tem uma reação de pânico, deu uma reação completamente desproporcional. Aquela criança que vê isso pensa o seguinte: se essa pessoa, que é a minha referência de coragem, de força, tem esse medo todo desse negocinho pequeno, o que esse negocinho é capaz de fazer comigo? Então a mente da criança imagina mais ou menos isso. Se ela tem muito medo, eu preciso ter muito mais. E a partir daquele momento ela desenvolve, existe a conexão
daquele estado emocional com o objeto fóbico. Entende? Então, dessa maneira é que funciona a herança, que eu chamo. Você sabe que existe... A fobia não é genética, é diferente, mas ela tem herança. Então, a herança é dessa maneira, é por modelagem. A criança modela o pai, a mãe. Então, não tem aquele ditado que diz que o exemplo arrasta? É exatamente isso. A criança, ela não está muito aí para o que você fala, mas ela observa muito o seu comportamento e ela tende a modelar o seu comportamento, inclusive as fobias. Então, isso é uma maneira de acontecer. Pode não acontecer? Pode, mas é uma das maneiras de acontecer, essa herança. Ok? E no adulto, como é que isso funciona? O adulto geralmente é por trauma direto. A pessoa nunca teve, a única maneira dela ter é ter alguma experiência muito ruim com o objeto fóbico. Ok? Então ela teve uma experiência muito ruim com o objeto fóbico e a partir daquele momento a mente interpretou daquela maneira. Então como é que funciona? Como é que se instala essa fobia? Tanto na criança quanto no adulto. Esse trauma, essa interpretação que a mente dá para aquela situação essa interpretação que ela dá para aquela situação é como se a mente pegasse aquele objeto fóbico e entendesse que aquele estado emocional faz parte, precisa ser disparado quando você se depara ou simplesmente imagina aquele objeto fóbico. Então, uma vez que ela faz essa conexão do objeto fóbico, ela, a partir dali, ela passa a entender aquele objeto fóbico como algo muito nocivo para a sua vida e começa a te proteger desse objeto fóbico para a vida inteira. Até que isso seja reprogramado, que isso mude, que essa conexão seja cortada, porque isso nada mais é do que uma conexão. Só que como a nossa mente subconsciente, que é a nossa mente automática, a nossa mente emocional, ela não sabe muito a diferença entre real e imaginário. Imagina que ela está ali para te proteger, só que ela não está enxergando o que está acontecendo aqui fora. Ela responde de acordo com o que você imagina, com o que você entrega para ela. Então, se você entrega para ela uma imagem, que é de uma imaginação, uma imagem do objeto fóbico, para a nossa mente subconsciente, aquilo está acontecendo, ou aquele objeto fóbico está presente. Logo, ela precisa te proteger daquele objeto fóbico, porque ele é muito perigoso, ele vai fazer um mal extremo para você, e a principal função dela é te proteger. Então, o que ela faz? Dispara as emoções primitivas de luta ou fuga, de pânico, de pavor, seja lá o que for, e até reações físicas mesmo. Mas isso tudo é uma proteção da sua mente. Ela não sabe o que está acontecendo. Esse é o poder da imaginação. A imaginação tem esse poder. E é justamente por isso também que para um tratamento da fobia, eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, mas eu já posso adiantar aqui, não existe a necessidade de você ser confrontado com o objeto fóbico. Muita gente acha que para tratar uma fobia você precisa ser confrontado, até porque existem muitos tratamentos que fazem essa desensibilização, né? Esse confronto gradual, essa exposição gradual. Eu entendo que é completamente desnecessário e não precisa, porque assim como não precisa ter o objeto fóbico na sua frente para disparar a fobia, também não precisa do objeto fóbico para curar a sua fobia. Então, para fazer a conexão não precisou do objeto, mas para desfazer também não precisa. Então, não existe necessidade de enfrentamento. Pelo menos nesses 4 passos que eu ensino. No tratamento que eu faço, não existe enfrentamento. Essa fobia de barata, desculpa, falei de novo. Essa fobia, ela é considerada pelas pessoas
por conta do inseto ser mesmo nojento, ser uma coisa asquerosa, que costuma, enfim, andar em lugares não muito limpos e tal, ela costuma ser considerada normal, natural. E existe uma linha, e eu já falei para vocês, que separa o natural da fobia, né? E aí o que acontece? Quando existe essa generalização, as pessoas que realmente sofrem com essa fobia acabam sendo mais menosprezadas ainda, porque elas acabam tendo muita vergonha do que sentem, porque é meio que normal. Há quem pense que nem existe fobia, que o medo tem que existir naquela proporção mesmo. Eu acho que o medo tem que existir, o medo serve para te proteger das situações perigosas. Mas o que nós estamos colocando aqui em jogo é a proporção. E assim como outras fobias, você fazer a manutenção dessa fobia, você continuar com essa fobia por muito tempo, existe uma chance muito grande de desenvolver outras fobias, de acontecer uma outra conexão neural. Quem me segue aqui nas minhas redes sociais, soube, essa semana eu postei o caso de uma paciente que chegou aqui no meu consultório para tratar a fobia, só que acontece que ela tinha 5 fobias. Ela não tinha uma única fobia, ela tinha 5 fobias. Só que eu conversando com ela, e ela realmente, ela disse para mim que começou com uma, que ela considerava boba, assim, aquelas fobias mais meio estranhas e tal, e ela foi deixando. Aí veio outra, e aí veio outra, e aí veio outra. Quando chegou a 5ª fobia, e para ela precisou da 5ª, às vezes precisa de uma só, mas para ela precisou da 5ª, a vida dela ficou muito, como vamos dizer, aprisionada. Ela não conseguia fazer nada. E o mais interessante disso tudo é que nós tratamos, ela seguiu os 4 passos, fez o tratamento completo, mas nós iniciamos com o tratamento da fobia mais forte, assim, da principal. E quando ela curou essa fobia, o que surpreendeu a todos é que todas as fobias foram embora. Não foi necessário fazer um tratamento para cada fobia. Isso não tem como saber, isso não serve para todo mundo, né? Mas não tem como saber antes de fazer se você vai precisar de tratamento de cada fobia, se todas elas vêm do mesmo lugar, vamos dizer assim, da mesma conexão, ou se vem cada uma de conexões diferentes. E aí é necessário cortar a conexão de todas elas. No caso dela não, uma única conexão gerou várias fobias. Então resolveu a conexão, as fobias foram embora, como se você cortasse balões assim, você corta várias cordinhas de balões e os balões vão embora, sabe? As fobias simplesmente desaparecem. E para onde ela vai? As pessoas perguntam, e para onde que vai aquele medo todo? Para onde o quê? Ela nem existe. Ela é algo imaginário. Não tem para onde ir, até porque não tem o que ir. Não é físico, não é palpável, é imaginário. Ela simplesmente desaparece. Então assim, ela pode ser o start para outras fobias, então não vale a pena manter essa fobia. Você pode dizer, mas todas as pessoas à minha volta, elas sabem que eu tenho, então elas me respeitam, e as coisas já são feitas de uma maneira para que eu não encontre e tal. Poxa, você acha legal isso? Você mudar a rotina das pessoas à sua volta por conta da sua fobia? Você acha que isso é super tranquilo? Você não acha que está pensando demais só em você? Você acha que não está na hora de você resolver isso? Eu vou dar uns exemplos aqui de alguns pacientes meus que me contaram e o que acontecia. E através desse exemplo, vocês vão entender a diferença entre medo e fobia. Ok? Então, eu tive uma paciente em que ela ficou pelada no meio da rua, porque ela sentiu uma coisinha dentro da calça dela. Mas não era o objeto fóbico, não era aquele inseto. Era, sei lá, um pelinho, alguma coisa assim. Mas veja, só dela imaginar, aquilo já aconteceu. Muita gente deve estar pensando, mas se tiver uma dentro da minha roupa, eu também fico pelada. Não é disso que eu estou falando. Não é a mesma coisa.
Eu estou dizendo que a pessoa sentiu uma coisinha na pele e que não era. E que só dela imaginar, ou seja, a primeira coisa que veio na mente dela foi isso, porque aquilo está presente o dia inteiro, o tempo todo. Então só dela imaginar, ela arrancou toda a roupa no meio da rua. Ela não pensou duas vezes para que isso acontecesse. Entende? Então isso é uma fobia. Nem era e ela já reagiu a isso. Recentemente na internet, não sei quem viu, mas saiu um vídeo que viralizou bastante de um homem que estava num bar ou num restaurante assim, e aconteceu aquilo que a gente falou no início. Aquela que bate asas foi para cima desse homem. Ele teve uma reação de medo inicial, saiu ali daquele lugar, mas logo em seguida ele foi lá e matou. Eu não sei se ele matou ou alguém matou para ele, enfim. O fato é que esse inseto morreu. E beleza, ele voltou a sentar na mesa ali, voltou a comer, voltou a fazer as coisas dele e tal. Ou seja, foi algo que aconteceu. Quando ele viu, ele teve a reação de medo, natural. Mas quando aquilo passou, não existe mais o inseto ali, a pessoa volta para cá. Então, por exemplo, se você tem muita gente que tem o medo de falar, na minha casa não cabe nós dois. Ou sou eu ou é ela. Tudo bem. Só que se ela morre, você entra. Você fica bem. E se você imagina, também não... dá um nojinho assim, mas... tranquilo. Agora, tem pessoas que mesmo depois que o inseto morreu, não entram. Não tem coragem de entrar, vão passar a noite fora. Eu tive uma outra paciente que ela tinha programado toda uma viagem com a família e tudo mais, maravilhosa e não sei o que, bababá. E aí chegou no hotel, ela se deparou com a danada. E aí o que aconteceu é que ela simplesmente não teve dúvida. Ela pegou as coisas e foi embora. Voltou de viagem. Entende a desproporção da coisa? É natural que se você se depare ou que alguma venha até você, que você tenha reação de medo. Isso é mais do que natural. O que não é natural e desproporcional são essas coisas. Você voltar de uma viagem que já está toda paga, programada, pelo simples fato de ter encontrado uma. Porque o que ficava na cabeça dela? Esse lugar que a gente alugou, esse hotel, tá rodeado. E daqui a pouco vai aparecer outra, e outra, e outra, e outra. Eu não vou conseguir dormir. Essa viagem não vale mais. Vamos voltar. E ela subiu a serra e voltou. Voltou para São Paulo. Ainda bem que não era uma viagem longa, não exigia avião, passagem, nada disso. Era uma viagem de carro para o litoral. E ela voltou, não pensou duas vezes. Entende a desproporcionalidade da coisa? Olha aqui, ó, mas se vejo morta, tudo bem. Então, se vê morta, tudo bem. Se você imagina, isso não te causa uma coisa muito forte, você não tem fobia. Você tem muito medo. Ok? Então, qual que seria o normal dessa pessoa, dessa minha paciente, né? E que depois virou normal, que ela até me mandou mensagem viajando para o mesmo lugar e tal, acabou indo para a mesma casa, para o mesmo hotel que ela ia da outra vez, até para testar, né? Muita gente que faz o tratamento, eles gostam de testar, né? A primeira coisa que quer fazer é testar. Eu acho que agora eu quero testar, eu tô me sentindo bem, eu quero testar. Então ela foi para o mesmo hotel em que ela se hospedou da outra vez. Ela mandou foto, disse que estava super tranquila, tal. E tudo bem. Então, qual que era o natural disso acontecer, de acontecer com ela? Seria acontecer o que ela fez na segunda vez. Morreu, tira, joga fora, entra pro quarto e fica muito bem, tá tudo certo. Pode ser que você fique um pouco receoso de achar outra? Sim, mas veja a desproporcionalidade de você ficar receoso de encontrar mais uma, tal, de olhar mais nos cantos, ou de você voltar da viagem. É uma desproporção muito grande, é uma diferença muito grande. Então, a fobia é desproporcional. Essa é a palavra que define. Desproporcional.
E assim, quais são as consequências de você ter essa fobia? Uma delas eu já falei, que é de desenvolver mais fobias, né? Outras fobias, mas acho que uma das principais é você entrar num processo de evitação. Real mesmo, assim, as pessoas começam a evitar. Então tudo que ela imagina que possa ter, eu acho que lá pode aparecer, eu acho que lá pode ter, lá tem grande chance de ter. Ela simplesmente não vai. Não tem nem conversa. Tenho medo, mas mato. Então você não tem fobia. Se você mata uma barata, se você é capaz de pisar numa barata e matar, o que você sente, você pode sentir. Pô, eu não gosto, eu também não gosto. Também tenho nojo, também tem tudo isso, mas eu não tenho fobia. E é importante a gente diferenciar isso para que a gente tire a fobia desse lugar de menosprezo. Mas grito muito, pisar nunca. Tudo bem, mas você mata. Isso é uma reação vassourada. É isso aí, Regina. Vassourada. Você enfrenta, sabe assim? E você consegue. Não é uma coisa gostosa, não é algo que você quer fazer todo dia. Mas assim, você consegue. A pessoa que tem fobia, ela simplesmente... Tem gente que desmaia, pra você ter uma ideia. Por conta disso. A reação é tão grande que o cérebro dela desliga e ela desmaia. Ok? E essa evitação que eu estava falando, ela traz muitas consequências, né? Então assim, vamos pensar em consequências profissionais, assim. Eu já tive uma paciente em que ela tinha perdido o emprego. Porque ela foi um dia, ela estava no trabalho dela, que ela já trabalhava há algum tempo, e ela foi no banheiro e tinha no banheiro. Resultado disso, primeiro que ela fez um escândalo completamente desproporcional. Ela falou que ela praticamente quebrou a porta para sair, quando daria simplesmente para ela abrir a porta normalmente, mas ela começou a puxar e não virava a maçaneta. Ela falou, não sei por que eu não me virava a maçaneta. Eu comecei a puxar a porta, porque não está mais o racional, não está mais funcionando como funciona uma porta. É o emocional querendo te tirar de lá a qualquer custo. E ela começou a puxar. Em algum momento ela fez o movimento e abriu a porta. Mas aí já estava todo mundo lá fora vendo, nossa, tem um dragão dentro desse banheiro. E ela saiu absolutamente transtornada e tudo mais. Até aí, ok. Mas ela não conseguiu voltar. Ela não conseguiu voltar para o trabalho. Ela não tinha mais como ir. Só dela imaginar de voltar para o trabalho, ela já entrava em pânico. E aí o que aconteceu? Demissão. Não teve outra opção. Então veja, uma fobia gerou uma demissão. Então olha o prejuízo profissional. De repente ela podia ter um futuro muito bom nessa empresa, ter uma ascensão profissional, e isso simplesmente foi cortado. Olha um outro relato aqui, ó. Uma das primas traumatizadas quase me fez bater o carro. Tinha uma dentro do carro. Eu vi a hora que ela ia pular do carro dentro do túnel Rebouças, no Rio. Foi punk. Eu mantive a calma. Então, obrigado pela sua resposta, Regina. Você colocou na mesma situação uma pessoa que tem fobia com uma pessoa que não tem fobia. Tá? Agora, é possível você não ter fobia e ainda assim nessa situação querer sair do carro? Sim. Por quê? Porque ela tá ali. Não é uma imaginação. Você pode ter certeza que essa pessoa que queria pular do carro, que quase fez você bater o carro, não precisava ter uma ali. Se você conversa com ela e faz com que ela imaginasse que tivesse uma barata no carro, a reação seria a mesma. E aí a desproporção da fobia e medo. Ok? Então eu já falei dos prejuízos profissionais que podem acontecer por conta dessa fobia. E tem os principais também, que são os pessoais, né? Então a pessoa, ela não consegue viajar para qualquer lugar, ela não consegue visitar qualquer lugar, ela não consegue visitar qualquer pessoa, ou seja, ela é limitada. A fobia, de uma maneira geral, e aí eu posso generalizar, todas as fobias são limitantes. Qual é a principal perda de todas as fobias? É a perda do nosso ir e vir. É a perda da escolha. Você perde o poder de escolha.
você não escolhe onde você vai morar, você não escolhe onde você vai trabalhar, você não escolhe para onde você vai viajar. Olha que inferno isso, gente. Quem consegue viver com isso? Entende? Então, não faz sentido. Se você sabe agora que existe um tratamento, que você não precisa de enfrentar o objeto fóbico, e rápido, eficiente e definitivo, por qual motivo você continuaria com essa fobia? Você gosta dela? Ela te traz algum benefício? Você tem algum ganho tendo isso? Porque se tiver, não tem terapia que funcione, tá? Que é o famoso ganho secundário. Mas se essa fobia realmente te atrapalha, resolve isso de uma vez. Não faz sentido continuar com ela. Então assim, qual que é um jeito errado de resolver esse tipo de fobia? Primeiro, o enfrentamento. Mas aí serve para todas as fobias. Você querer enfrentar isso com coragem. Não, racionalmente você fala, não, eu preciso ter coragem, eu preciso enfrentar isso. Isso não funciona. Metaforicamente falando, vamos dizer que a força da nossa mente subconsciente é de 95%. E a força da nossa mente racional é de 5%. Qual é a chance desses 5% ganhar dos 95%? Zero. Por isso que nós simplesmente reagimos à maioria das coisas que acontecem com a gente. Nós não somos seres racionais. Ao contrário do que muita gente pensa. Nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade. Mas é o nosso emocional que manda. Pode prestar atenção, a maioria das coisas que você faz são reações, são automáticas. Quando você vê, você já sente isso. Então enfrentar só vai retroalimentar e aumentar a sua fobia. A pior maneira que você tem de resolver isso é enfrentando na marra. Enfrentamento não é a melhor opção, nem de longe, e nem acompanhado por profissionais. Pode funcionar acompanhado por profissionais? Pode. Mas primeiro, demora demais e a maioria das vezes não tem sucesso. Ou porque não funcionou, ou porque o paciente desistiu porque ele não quer ter contato, ficar tendo contato semanalmente, todo dia com esse objeto. E se você soubesse que você não precisa ter contato com o objeto para resolver essa fobia? E não precisa mesmo. Dentro desses 4 passos que eu ensino, não existe enfrentamento. Em nenhum momento você vai precisar ver alguma coisa. Muito pelo contrário, ao final do tratamento as pessoas querem ver, que é para justamente, nossa, será que eu tô mesmo? Será que eu tô mesmo? Ela vai querer ver. É claro que quando nós estamos falando do objeto fóbico que nós estamos falando hoje, isso não é tão real assim. Você não vira amigo. Entende? Então um dos jeitos errados de resolver isso é o enfrentamento. O segundo jeito errado que eu vejo de lidar com esse tipo de fobia é a evitação, evitar, fugir, dar desculpa e fazer a manutenção, eu costumo dizer isso, fazer a manutenção da sua fobia. Para quê? É desnecessário, não tem a menor necessidade disso, resolve isso de uma maneira rápida e muito eficiente. Não tem a necessidade. E o jeito mais certo que eu conheço de resolver isso, se alguém conhece algum outro, me conta porque eu não conheço, é através do método que eu desenvolvi, que é o método chamado EF4, que extermina a sua fobia em 4 passos, sem a necessidade de enfrentamento, de uma maneira rápida, definitiva, que não importando o tempo da sua fobia ou a intensidade. Você pode ter uma fobia mais forte, isso não quer dizer nada. O tratamento é o mesmo e a solução é a mesma. Sem enfrentamento. O que esperar de um tratamento desse, né? Eu tenho fobia desse objeto, desse inseto, e eu vou tratar, beleza. Mas e aí, como é que eu sei que eu tô bem, que eu não tenho mais fobia? Quer dizer que eu vou pegar uma na mão? Quer dizer que eu vou conseguir me relacionar com ela? Não! A diferença é o seguinte: existe a pessoa que tem medo, existe a pessoa que tem fobia. O tratamento da fobia, ele te traz para este patamar.
Você pode tratar a fobia e continuar tendo medo. Muita gente acha até que não tratou a fobia. Não, você pode continuar tendo medo depois da fobia. Só que você não está mais lá atrás. Você não tem mais as reações desproporcionais. Você tem a reação proporcional. Você consegue matar, ou você consegue chamar alguém para matar, mas você volta para aquele ambiente depois que aquilo saiu. Você imagina, ou seja, traz uma imagem e a sua mente não responde com nada. Ou com um leve nojinho, como a maioria das pessoas. É assim que você sabe que você curou a sua fobia. Curar uma fobia desse inseto não significa gostar dele ou se relacionar muito bem com ele. Isso eu estou falando de todos os insetos, mas desse especificamente aqui da live, tá? A diferença é que você sai de trás e se torna normal. Então pensa o seguinte, como seria se você não tivesse essa fobia? O que você ganharia com isso? Ou o que você deixaria de fazer? O quão liberto ou liberta você se sentiria se você não tivesse mais essa sensação que você sente, essa reação? Que você tivesse novamente o poder de escolha. Escolher aonde viajar, onde entrar, para onde sair. Você ganharia seu poder de escolha novamente. Seria bom isso? Imagina acontecer isso sem a necessidade de enfrentar esse inseto. Seria bom? E é assim que funciona. Não existe a necessidade de enfrentamento. Você consegue resolver isso sem a presença do inseto, vamos dizer assim. Então não faz mais sentido manter-se com essa fobia. Entende? Porque o tratamento é rápido, eficiente, definitivo e não tem necessidade de enfrentamento. Me dá um motivo para você não resolver esse tipo de coisa que está aprisionando sua vida. Eu não consigo encontrar. A única coisa que eu posso pensar é que você está ganhando alguma coisa com isso. Mas eu estou pronto para te ajudar, desde que você queira. Eu não posso querer mais que você, entende? Eu quero muito te ajudar, mas eu não posso querer mais que a pessoa. Esse é o ponto. Existe um grupo no WhatsApp que eu montei que chama 2024 Sem Fobia. E são pessoas que, geralmente as que entram nesse grupo são as pessoas que sofrem com fobia e que querem agora, em 2024, se livrar dessa fobia. E vai ter uma oportunidade muito legal no começo do ano que vem agora, em janeiro, para essas pessoas que estão no grupo, mas só para as pessoas que estão no grupo. Vai ser uma oportunidade muito legal de se livrar dessa fobia de uma maneira rápida, definitiva e bem diferente em termos, vou dar um spoiler aqui, em termos financeiros, vamos dizer assim. Vai ser muito mais fácil, ok? Então uma oportunidade muito boa de você resolver essa fobia e ter um ano novo diferente, realmente novo. E esse link para entrar, como é que você faz para entrar nesse grupo do WhatsApp, né? Bom, se você está no Instagram, na minha bio, você tem um link onde você consegue entrar nesse grupo do WhatsApp. Lá você tem contato direto comigo, você recebe atualizações, você recebe as lives gravadas, você pode tirar dúvidas, que eu respondo sempre. Eu respondo pessoalmente, não é uma equipe que vai responder por mim. Lá você está falando direto comigo. Fiquem à vontade para entrar para esse grupo, que no comecinho do ano que vem vai ter uma oportunidade muito interessante, mas só para quem estiver no grupo. Para quem não estiver no grupo, não adianta me chamar depois. Gente, acho que é isso. Deu para ficar claro a diferença entre o medo e a fobia desse inseto? Mas fiquem tranquilos que o medo é normal. Nem tudo é fobia. Existe essa diferença. E acho que está claro para vocês aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Espero vocês aqui na próxima live. Um grande beijo para vocês, uma boa noite. Tchau!